Dia, meus amores. Então, hoje nós teremos aula de matemática, certo? Então, assistam com muita paciência, muita calma as explicações da aula de matemática. Ou qualquer dúvida pode perguntar no grupo, certo? Perguntar no particular da tia, que a tia vai resolver, vai explicando a vocês. Qualquer dúvida, certo? Super beijo e bons estudos. Vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula, certo? Hoje a gente vai estudar propriedades da multiplicação, certo? Vocês vão pegar o livro de matemática na página 179. Então, como a adição, a multiplicação, ela também tem propriedades. Vamos ver cada uma delas. Primeira propriedade, propriedade do fechamento. O que é que diz? O produto de dois números naturais é sempre um número naturais. Exemplo aí, ó, 3 vezes 7 dá 21. 21 é um número natural, ou seja, toda vez que eu multiplico dois números naturais, vai me dar sempre um número natural, certo? Essa é a propriedade. Próxima propriedade, a propriedade comutativa. Ela diz o quê? Olha, a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, tanto faz eu fazer 5 vezes 8, que dá 40, como 8 vezes 5, que também vai dar 40. Eu posso inverter as parcelas de lugar, certo? Próxima propriedade é associativa. Na propriedade associativa, a multiplicação de mais associar os fatores de diferentes modos, porque o produto vai ser sempre o mesmo. Olha os exemplos aí, ó. Primeiro ele associou, ele fez 4 vezes 2, que deu 8, pegou o resultado e multiplicou por 7, que deu 56. Outra forma de fazer essa conta era fazer o quê? Multiplicar primeiro, ó, 2 vezes 7, que dá 14, depois multiplicar pelo 4, que dá 56. Outra forma era pegar o 4, multiplicar por 7, que é 28, pegar esse resultado e multiplicar por 2, que também vai dar 56, certo? E, por fim, temos a propriedade do elemento neutro, que ele diz o quê? Que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, se eu pego o número 1 e multiplico por qualquer número, vai dar o número em que eu estou multiplicando, certo? Ou seja, 1 vezes 7 é 7, 8 vezes 1 é 8, 9 vezes 1 é 9. Então, qualquer número vezes o número 1 vai dar o próprio número, certo? Então, vamos bater bastante atenção nisso aí, ó. Qualquer número multiplicado por 1 resulta nele mesmo. E qualquer número multiplicado por 0 é sempre 0, certo, gente? Não esqueçam disso, beleza? Então, vamos continuar. Se vocês observarem, até agora as propriedades da multiplicação são idênticas às propriedades da adição. A diferença vem nas seguintes propriedades que a multiplicação possui e a adição não possui, certo? Vamos ver quem são. Primeira delas é a distributiva da adição. O que é isso? Quando a gente multiplica um número por uma adição, a gente pode multiplicar esse número pelos termos da adição e depois somar os resultados obtidos. Olha o exemplo aí, ó. 4 vezes 3 mais 8 é a mesma coisa que eu fizer. 4 vezes 3 mais 4 vezes 8 vai dar o mesmo resultado, certo? Isso é o que diz a propriedade distributiva da adição. Da mesma forma que eu tenho a distributiva da adição, eu também tenho a distributiva da subtração, que ele diz o quê? Quando multiplicamos um número por uma subtração, podemos multiplicar esse número pelos termos da subtração e subtrair os resultados obtidos. Por exemplo, 8 vezes 7 menos 2. Eu posso fazer o quê? Primeiro, 8 vezes 7, depois fazer 8 vezes 2 e subtrair os resultados, certo? Então, essas são as propriedades da multiplicação. Agora, vamos fazer algumas questões para a gente ter noção e ver se realmente entendemos o assunto abordado até agora, certo? Então, vamos lá. Ó. Construindo o estudo da matemática. Primeira questão. Marque um X nas alternativas corretas. Primeira alternativa. O zero é o elemento neutro da multiplicação? E aí, gente? O que é o elemento neutro? É aquele número em que se eu multiplicar por qualquer outro, vai dar o outro. Então, o zero é esse número na multiplicação? Ele é o elemento neutro? Não, né? Por quê? Porque o zero multiplicado por qualquer número vai dar sempre zero. Isso não é elemento neutro, certo? Próxima. Na propriedade associativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Não altera? Tem certeza, gente? E se eu mudar os fatores de lugar, eles vão alterar ou não? É isso que diz a propriedade? Não, né, gente? A propriedade, ela diz o quê? Que
eu posso associar os termos de formas diferentes. Ele não fala em alterar, em trocar só de lugar, certo? Próxima propriedade. Olha, na propriedade do fechamento, o produto da multiplicação de dois números naturais é sempre um número natural. É justamente isso mesmo, né, gente? O que diz a propriedade do fechamento, certo? E a última, ele diz o quê? Em toda multiplicação por 1, o resultado é o outro fator. Ou seja, é exatamente isso, por quê? Porque o 1, lembra, é o elemento neutro da adição. Então, as respostas são as duas últimas, certo? As duas últimas são as únicas que estão corretas, beleza? Vamos para a próxima? Então, vamos lá, né? Segunda questão. Na segunda questão, ele diz, ó, escreva o nome da propriedade aplicada. Aí eu tenho aí, ó, 8 vezes 7 mais 2 é igual a 8 vezes 7 mais 8 vezes 2. Ou seja, eu tenho um número multiplicando uma soma. Lembra? Essa propriedade é chamada de quê? De propriedade distributiva da adição. Lembra? Não esqueçam disso, viu? A letra B, ele tem aí, ó, 1 vezes 97 igual a 97. Quando eu tenho 1 multiplicando por qualquer fator, isso aí é a propriedade de quê? Do elemento neutro, certo? E aí eu tenho, ó, 7 vezes 8 igual a 56. Eu tenho o quê? Dois números naturais, que quando eu multiplico, está dando o quê? Um número natural. Então, essa propriedade, lembram? É a propriedade do fechamento, certo? E aí eu tenho, ó, 8 vezes 9 vezes 5 é igual a 8 vezes 9 vezes 5, que dá 360. Se vocês prestarem atenção, eu primeiro agrupei os dois números, fiz a multiplicação ali para depois multiplicar pelo terceiro. Na segunda parcela ali já fiz o contrário. Deixei o primeiro número ali reservado, multipliquei os outros dois e depois peguei o resultado para multiplicar pelo primeiro. Então, eu fiz o quê? Eu associei de formas diferentes para resolver a multiplicação. Então, isso significa que essa propriedade aí é a associativa, certo? Então, na letra E, eu tenho o quê? 9 vezes 5 menos 3, ou seja, eu tenho o número multiplicando uma subtração. Então, eu tenho justamente aí o quê? A propriedade distributiva do quê? Da subtração, certo? E na letra F eu tenho, 2 vezes 9 igual a 9 vezes 2, ou seja, eu alterei, eu troquei as parcelas de lugar e permaneceu a mesma resposta. Então, essa propriedade aí é chamada de comutativa, certo? Então, as respostas ficam da seguinte forma: letra A, distributiva da adição, B, elemento neutro, C, fechamento, D, associativa, E, distributiva da subtração e F, comutativa, certo? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, a questão é: relacione o nome da propriedade indicada em cada multiplicação. Aí eu tenho, 9. A distributiva da adição é a qual? É quando eu tenho o quê? Um número multiplicando uma adição. Exatamente aí a gente tem isso aonde? Na letra D, não é isso? Aí na letra D eu tenho 4 vezes 3 mais 8. Isso aí é o quê? É um número multiplicando uma adição. Então, essa distributiva da adição aí é exatamente a conta que refere a ela, é a conta da letra D, certo? Elemento neutro é o quê? É o número 1 multiplicando qualquer outro número. A gente tem aí na letra C, 7 vezes 1 igual a 7. Então, o elemento neutro está presente na letra C, certo? Comutativa é quando eu altero as parcelas de lugar e o resultado permanece. A gente tem essa alteração de parcelas na onde? Na letra A. Aí, 9 vezes 3 igual a 3 vezes 9, certo? E, por fim, sobrou a letra B, que é aqui, a associativa, certo, gente? Observa aí, fica como a resposta D, C, A e B, certo? Então, aí, a gente vem para a quarta questão. Ele diz o quê? Calcule o dano utilizando a propriedade comutativa. Então, nesse quadradinho aí, nesses quadrados, vocês vão aplicar a propriedade comutativa. Por exemplo, aí na letra A, 2 vezes 15, vocês vão fazer a conta. 2 vezes 15, que dá 30. E depois, 15 vezes 2, que dá 30, certo? Na letra B, 32 vezes 7, vocês vão fazer 32 vezes 7, que dá 244. Depois, 7 vezes 32, que dá 244.
3 vezes 21, vocês vão fazer 3 vezes 21, depois 21 vezes 3. Na letra D, 25 vezes 9, depois 9 vezes 25, certo? Então, vai ficar exatamente assim, beleza? Quinta questão tem aí, ó. Aplique a propriedade associativa da forma que você achar melhor. Ou seja, eu tenho 3 números multiplicando aí. Então, 3 ou mais, né? Porque na letra A e B são 3, na C e D são 4. Então, vocês vão escolher a forma que vocês acham melhor. Por exemplo, ou vocês podem fazer do jeito que tá, que é só multiplicar 3 vezes 12, aí na letra A, né, que é 3 vezes 12 vezes 4, ou então você pode associar. Você pode fazer, por exemplo, 3 vezes 4, depois pegar o resultado e multiplicar por 12, ou 4 vezes 12, pegar o resultado e multiplicar por 3. Vocês vão ver a forma que vocês acharem melhor. Como sugestão, eu fiz da seguinte forma, certo? Utilizando exatamente a ordem que está presente na questão, beleza? Dúvidas até aí? E qualquer dúvida, pergunta, viu, gente? E lembre, pause sempre o vídeo em cada questão e tentem fazer, certo? Vamos para a próxima. Tem aí, ó, aplica a propriedade distributiva na letra A, B e C da adição. Ou seja, então vocês vão fazer o que aí, ó? Vão fazer primeiro 3 vezes 9, aí mais 3 vezes 5. Aí 3 vezes 9 dá quanto? 27, aí mais 3 vezes 5, 15. Então, depois vai fazer a sominha, 27 mais 15, 42, certo? A propriedade distributiva, vocês vão distribuir primeiro, certo? Primeiro multiplica o 3 por cada uma das parcelas e depois soma os resultados. Na parte da subtração, a mesma coisa. Vocês vão fazer 9 vezes 8, depois 9 vezes 4 e subtrair, certo? Uma pausazinha aí no vídeo, façam e depois vocês continuam o vídeo. Aí vai ficar assim, certo, gente? Beleza? Questão de número 7, ele diz: resolva as multiplicações e tire a prova real, aplicando a propriedade comutativa, certo? Ou seja, vocês vão aplicar a propriedade comutativa. Aí vocês vão fazer primeiro 5 vezes 18 e depois vão fazer 18 vezes 5 e ver se realmente vai dar o mesmo resultado. Na letra B, vocês vão fazer 16 vezes 7 e depois 7 vezes 16. Na letra C, vocês vão fazer 42 vezes 3, depois 3 vezes 42, certo? E aí as contas são assim, certo? Beleza? Então, continuando aí, a gente vai pegar agora fazer alguns probleminhas para a gente entender como é que a multiplicação, as propriedades da multiplicação podem aparecer nos probleminhas, certo? Aí tem aí, ó. Para colocar persianas em 4 janelas em uma empresa, o engenheiro precisou fazer um orçamento. Aí tem aí, ó, as persianas têm 4 metros de comprimento. Ele diz aí, sabendo que cada metro da persiana custa R$ 72, quanto custará ou quanto será gasto em todas as janelas? Então, a gente tem que 1 metro custa 72. Uma janela tem 4 metros. Então, para uma janela, eu tenho o quê? 4, em questão de preço, vai ser 4 vezes 72, ou 72 vezes 4. Vocês veem a forma mais fácil de vocês fazerem a conta, certo? Aí depois a gente tem o quê? Que 4 janelas, que eles têm 4 janelas. Então, eu vou pegar o resultado de 72 vezes 4 e fazer o quê? E multiplicar pela quantidade de janelas, que é quanto? 4, certo? Então, vai ficar exatamente assim. E isso vai nos totalizar quanto? Ele vai acabar gastando R$ 1.152 para colocar a persiana nas 4 janelas, certo? Então, a próxima questão ele diz aí, ó. Considerando que a empresa tenha mais 4 janelas, que também necessitam de persianas, escreva o valor total da compra, sabendo que as empresas fornecem grátis 2 metros de persiana para essa quantidade. Ou seja, 1 metro custa 72, 2 metros, 1 metro custa quanto? 144. Então, ele vai ter o quê, ó? Para 4 janelas só, são 1.152. Para mais 4 janelas, para 8 janelas, eu pego 1.152 e multiplico por 4, que vai dar 4.608. Só que ele tem um desconto de R$ 144. Aí eu pego 4.608 e subtraio o quê? 144 dele.
que obtém o quê? 4.464. Essa é a quantidade de dinheiro que será gasto se for para 8 janelas, certo? Entendido? Tá vendo como é que a gente consegue envolver as propriedades nas questões? Beleza? Então, vamos continuar. Agora, vamos estudar multiplicação por 10, 100 e 1000, certo? Então, vamos observar aí, ó. A multiplicação por zero, ele é o quê? Qualquer número que eu multiplicar pelo zero vai ser ele mesmo, vai ser o próprio zero. Então, não tem muito segredo. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1000, 0. 0 vezes 1 milhão, 0. 0 vezes qualquer coisa sempre vai ser 0. Até o produto de 0 por 0 vai ser sempre 0, certo? Então, vamos ver agora a multiplicação por 10, 100 e 1000. A gente tem aí, ó, 5 vezes 10, 50. 5 vezes 100, 500. 5 vezes 1000, 5000. 451 vezes 10, 451. Ou 4.510. E aí vai indo. Então, a gente tem o quê? Que em uma multiplicação por 10, basta repetir o quê? O número e acrescentar um zero à direita dele. Ou seja, por exemplo, aí, ó, 23 vezes 10, eu repito 23 e no final eu boto um zero. Isso por quê? Porque está sendo multiplicado por 10. Quando eu multiplico por 100, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir o número e acrescentar 2 zeros. Por exemplo, 23 vezes 100, eu repito 23 e coloco 2 zeros no final. Em uma multiplicação por 1000, eu basta repetir o quê? O número e acrescentar 3 zeros. Exemplo aí, ó. 23 vezes 1000. Eu coloquei o 23 e acrescento os 3 zeros no final. Outra coisa que é interessante, pôr os números naturais em multiplicação de base 10. Por exemplo, 9.329 é o quê? É 9 vezes 1000 mais 3 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 9, certo? Então, vamos fazer algumas questõezinhas para ver se a gente entendeu a multiplicação por 10, 100 e 1000, certo? Então, aí, ó, calcule. 596 vezes 100. Lembra a regrinha? Repete o 596, como é vezes 100, acrescenta 2 zeros. 777 vezes 10. Repete 777 e acrescenta um zero. 825 vezes 1000. Repete 825 e acrescenta 3 zeros. Por 10 acrescenta um zero, por 100 acrescenta 2 zeros, por 1000 acrescenta 3 zeros, certo? Então, as respostas vão ficar assim, beleza? Então, vamos lá. Segunda questão. Siga as indicações e responda. 9 vezes 100 vai dar 900. 9 vezes 1000, 9.000. Letra B. 50 vezes 0, 0, porque qualquer número vezes 0 é 0. 50 vezes 100, eu anoto 50 e boto 2 zeros, então vai ficar 5.000. 120 vezes 10, eu repito 120 e acrescento 0, então vai ficar 1.200. 120 vezes 100, eu repito 120 e acrescento 2 zeros, então vai dar 12.000. 18 vezes 1000, eu repito 18 e acrescento 3 zeros, então vai ficar 18.000. 18 vezes 10, repito 18 e acrescento 0, então vai dar 180. Beleza até aí? Então, vamos continuar, né? Aí tem aí, ó. Complete as frases. Para multiplicarmos por um número por 10, basta repetir o número e acrescentar, lembra? Um zero, certo? Para multiplicar o número por 100, basta repetir o número e acrescentar, lembram? 2 zeros. Para multiplicar um número por 1000, basta a gente repetir o número e acrescentar, lembram, né? 3 zeros, certo? Então, vamos lá, né? Beleza? Continuando aí, ó. Tem aí, ó. Complete a tabela. 97 vezes 10, 97 vezes 100, 97 vezes 1000. Depois, 8 vezes 10, 8 vezes 100, 8 vezes 1000. Depois, 215 vezes 10, 215 vezes 100, 215 vezes 1000. Lembre as regrinhas. Repete o número e acrescenta. Se for por 10, acrescenta um zero. Por 100, acrescenta 2. Por 1000, acrescenta 3. Beleza? Aí a gente tem, ó. Quando multiplicamos o número por uma dezena exata, devemos multiplicar o número pelo algarismo das dezenas e acrescentar um zero.
Exemplo aí, ó, 47 vezes 20. Eu vou fazer o quê? 47 vezes 2, que dá 94, depois só acrescento zero no final. Viu como fica fácil? Outro exemplo aí, ó, 63 vezes 300. Eu faço 63 vezes 3, que dá 189, e acrescento 2 zeros, certo? Continuando, tem aí, ó. Compõe os números. 4 vezes 1000, 4.000, mais 8 vezes 100, 800, mais 9 vezes 10, 90, mais 6. Então, eu tenho 4.000 mais 800 mais 90 mais 6, que vai dar 4.896. Então, vocês vão fazer isso com todos esses números aí, da A até a B. 8 vezes 1000, 8.000, 6 vezes 10, 68. Então, 8.000 mais 60 mais 8 dá quanto? 8.068. 7 vezes 1000, 7.000. 5 vezes 100, 500. Mais 7, então vai ficar 7.507. 6 vezes 1000, 6.000. 9 vezes 100, 900. 6 vezes 10, 60. Mais 8, então vai ficar 6.968. 9 vezes 1000, 9.000. 5 vezes 100, 500. 8 vezes 10, 80. Mais 2 vai ficar 9.582. Beleza? Tudo bem até aí? Vamos lá, né? Mais uma questãozinha para a gente entender. Aí ele diz aí, ó. Solucione as equações. Isso vai fazer as continhas. 16 vezes 40. Lembra a regrinha? Vocês fazem 16 vezes 4 e depois acrescenta o zero. Que aí 16 vezes 4 dá 64. Bota o zero no final. Então, a resposta vai dar quanto? 640. Certo? Aí, vocês vão fazer isso com cada uma dessas questõezinhas. Beleza? Então, vão tentando aí, certo? Vai ficar assim, ó. Próxima questão. Agora, decomponha os números em multiplicação de base 10. Você tem 8.619. Ele é o quê? 8.000 é 8 vezes 1.000 mais 600, 6 vezes 100 mais 19 é 10 vezes 10, ou 1 vezes 10 mais 9, beleza? Aí a letra B é 9.043, 9.000, 9 vezes 1.000 mais 40, 4 vezes 10 mais 3. 7.104. 7.000 é 7 vezes 1.000 mais 104 é 100 vezes 1 vezes 100 mais 4. 6.048. 6.000 é 6 vezes 1.000 mais 400 é 4 vezes 100 mais 28 é 2 vezes 10 mais 8. 5.261. 5.000 é 5 vezes 1.000. 200, 2 vezes 100 mais 61 é 6 vezes 10 mais 1. 3.744. 3.000 é 3 vezes 1.000 mais 700, 7 vezes 100 mais 44 é 4 vezes 10 mais 4. Beleza até aí? Próxima. Continue de acordo com o modelo. 23 vezes 10, eu repeti o 23, botei um zero. 23 vezes 100, repeti o 23, botei 2 zeros. 23 vezes 1.000, repeti o 23 e botei 3 zeros. Vocês vão fazer a mesma coisa na letra B, C e D, certo? Nona questão. Escreva na cruzadinha o resultado por extenso. Lembre, por extenso, vocês vão escrever o nome, não o número. Aí, 2 vezes 30, que vai dar o quê? 60. 10 vezes 200, vezes 20, que dá o quê? 200. 8 vezes 10, que dá 80. 3 vezes 5, dá 55, 105. 3 vezes 50, dá 150. 100 vezes 10 dá 1.000. Então, vocês vão escrever esses resultados por extenso e depois passar para a cruzadinha, certo? Aí vai ficar assim. E agora vamos para construindo os produtos, a solução de probleminha, certo? Vamos lá. Resolva os problemas. Lúcia comprou um livro que custa R$10. Seu primo comprou 4 livros iguais. Quanto ele pagou? Um livro só custa 10. 4. Eu quero saber o valor de 4. Então, só eu pegar 4 vezes 10, certo? Que vai dar 40. Então, ele pagou R$40. Aí tem aqui, ó. Mamãe me deu uma nota igual a esta, ou seja, uma nota de R$10.
Se ela me desse 6 notas iguais a essa, quanto eu teria? A gente vai fazer o quê? 6 vezes 10, que dá 60, certo? E se fossem 15 notas dessas? Então, vai ser o quê? 15 vezes 10, que dá quanto? 150. Aí, letra C. Ó. Cada caixa de latas de refrigerante vem na quantidade demonstrada ao lado. Ou seja, vem com 3, 6, 9, 12 latinhas, certo? Então, ele diz quantas latas 10 caixas tem? Uma só tem 12, então 10 vai ter quanto? Vai ter 12 vezes 10, que dá 120. Aí, ele 100 caixas é 12 vezes 100, que vai dar 1.200. E 1.000 caixas aí, 12 vezes 1.000, que dá 12.000, certo? Continuando aí, a gente tem a segunda questão, que ela diz: complete o quadro com os produtos que estão faltando, fazendo o cálculo mental. Ou seja, vocês vão fazer 2 vezes 10, 2 vezes 100, 2 vezes 1.000. Depois 5 vezes 10, 5 vezes 100, 5 vezes 1.000. 12 vezes 10, 12 vezes 100, 12 vezes 1.000. Depois 259 vezes 10, 259 vezes 100, 259 vezes 1.000, certo? E vamos para o próximo assunto, que é o quê? Multiplicação por números de 2 ou 3 algarismos. Até agora, trabalhamos na maior parte das com multiplicações por um só algarismo. Então, vamos relembrar algumas coisas delas. Então, primeiro, quando multiplicamos quando multiplicamos um número por 2, encontramos tem que lembrar que quando multiplicamos por 3, encontramos o quê? O triplo. Quando multiplicamos por 4, encontramos o quádruplo. Quando multiplicamos por 5, encontramos o quíntuplo. Quando multiplicamos por 6, encontramos o sextuplo. Quando multiplicamos por 7, a gente encontra o quê? O septuplo. Quando multiplicamos por 8, octuplo. Quando multiplicamos por 9, nonuplo. E quando multiplicamos por 10, o decuplo, certo? Agora vamos ver uma situação problema. Olha aí. Ó. Luciana comprou um celular que terá de pagar em 12 vezes de R$ 189. Agora, ela quer saber quanto no total ela terá pago de aparelho ao final das parcelas. Ou seja, para ela saber quanto ela pagou nesse celular, é só ela fazer 189 vezes 12, entendeu? Então, para realizarmos, observamos o seguinte procedimento. Primeiro, multiplicamos cada algarismo do número maior pelo algarismo da ordem das unidades do número menor, ou seja, eu vou pegar, observa a imagem, o 2 e multiplicar por todos os números. 2 vezes 9, depois 2 vezes 8 e 2 vezes 1, certo? Aí ele diz o quê? Que em seguida multiplicamos novamente os algarismos do número maior, mas dessa vez pelo que compõe a ordem das dezenas, que é o número menor. Aí o resultado do algarismo da ordem das dezenas deve ser colocado na mesma casa de dezenas. A casa das fica o quê? Vazia. Aí, ó, quando ele fez 1 vezes 9, ele colocou 9 onde? Embaixo do 7, ou seja, embaixo do 8 fica vazio, certo? E, por fim, somamos os dois resultados obtidos. Quando você multiplica por cada um dos caras, os resultados que você obtém nessas multiplicações, vocês vão fazer o quê? Uma soma. E assim obtém o resultado final, certo? Por fim, a gente tem o quê? A multiplicação por números com 3 algarismos. Então, a gente vai efetuar a seguinte multiplicação aí, ó, 264 vezes 195. A regra é a mesma. Ó. Primeiro, vocês vão multiplicar ó, 5 vezes 4, depois 5 vezes 6, depois 5 vezes 2, e colocando o resultado. Quando for para a parte do 9, o 9 vezes 4, o resultado vai estar embaixo do 2, vai estar na casa da dezena, mas vai fazendo a continha.
E por fim, vai o 1. Quando você faz 1 vezes 4, esse 4 tem que estar na ordem da centena, e assim caminhando para o lado esquerdo. Então, o procedimento ele é o mesmo das casas onde não, que fica na ordem das dezenas. E o resultado do algarismo da causa das centenas fica na ordem de quê? Das centenas, certo? Então, meus amores, por hoje nossa aula é essa. Então, vocês vão dar uma olhadinha aí no Classroom, como também na agenda do dia, certo? E bons estudos. Qualquer dúvida é só perguntar.